A gente continua falando do avanço da Covid-19, porque hoje aconteceu uma videoconferência com o governador Ronaldo Caiado, prefeitos do interior, empresários, e agora o Almir Costa volta com uma nova informação que acaba de chegar. Não é isso, Almir? É isso, Luciana, nossos telespectadores. Essa coletiva aqui no Palácio das Esmeraldas, ela continua, o governador continua falando sobre a decisão que acaba de anunciar de fechamento das atividades administrativas e econômicas do estado de Goiás por 14 dias. Seria uma quarentena de 14 dias, fecha 14, abre 14. Só que tem aquela questão que tem que ser observada, né? Como o Supremo Tribunal Federal decidiu, os prefeitos têm autonomia para tomar essas decisões, se fecha ou se não fecha. Na videoconferência a gente percebeu que alguns prefeitos foram solidários e concordaram com o governador sobre essa proposta. Uma das decisões já foi tomada. No âmbito do estado de Goiás, por exemplo, o funcionalismo público, todo ele já não está trabalhando presencialmente hoje, só no serviço de home office, só em casa, para justamente contribuir com essa questão do isolamento social. A gente percebeu também no final da coletiva que poderes como o Tribunal de Contas do Estado, como a Assembleia Legislativa, Tribunal de Justiça do Estado também estão propensos a adotar essa medida de isolamento e de quarentena de 14 dias. O prefeito de Goiânia, Iris Rezende, falou também no final dessa videoconferência que vai seguir o governo do estado, que vai sim adotar esses 14 dias de quarentena, fecha 14, abre 14. Isso ainda não foi anunciado pelo prefeito, só na videoconferência que ele falou sobre essa possibilidade de seguir o estado, mas ainda hoje ele deve se pronunciar se a partir de amanhã fecha tudo em Goiânia ou não. Por exemplo, a questão da 44 que estava prevista para abrir amanhã pode ser que não abra mais. Outra coisa que o governador acaba de falar aqui é da necessidade de aumento da testagem e do rastreamento dos contaminados para poder diminuir essa curva de contaminação no estado, que hoje já faz com que mais de 80% dos leitos de UTIs e de enfermagem já estejam ocupados na rede pública de Goiás. A gente ouviu aqui também ele falar sobre a questão de, apesar de ter aberto leitos de UTIs e de enfermagem em Porangatu, Lusiânia, Trindade, São Luís de Montes Belos, Itumbiara e também Formosa, além do hospital de campanha aqui de Goiânia, que o que tem hoje disponível para atender essa demanda de pacientes que estão contaminados e que estão procurando os hospitais públicos, esses leitos são insuficientes. Segundo esse levantamento da Universidade Federal de Goiás, seriam necessários pelo menos 2.000 leitos de enfermagem de UTI no estado para poder evitar a quantidade de mortes que vocês já anunciaram aí no início do Jornal do Meio-Dia, que é essa projeção da Universidade Federal de Goiás. Então, o governador continua aqui expondo a sua preocupação, voltou a falar isso várias vezes, a preocupação do avanço da doença no estado. Falou também sobre a necessidade dos prefeitos refletirem e tomar as mesmas decisões que o Estado está tomando, ou seja, naquilo que é de competência do Estado, o Estado está tomando como medida de isolamento, ou seja, total quarentena de 14 dias no serviço público e naquilo que for competência do Estado. Ele falou também que, para tomar essas medidas, vai retroagir os efeitos do primeiro decreto da quarentena, aquele lá de março, que foi o primeiro quando a gente alcançou um isolamento, aí, o primeiro do Brasil, de 66%. Então, a sugestão dele, a orientação, o pedido dele é que os prefeitos, em função dessa situação que se instalou no estado inteiro, de crescimento acelerado dos casos, que eles adotem as mesmas medidas do estado. Mas a gente tem que esperar para poder saber se os prefeitos vão adotar essa orientação do Estado. Agora há pouco eu perguntei para ele se, por acaso, o governo do Estado, ele, governador Ronaldo Caiado, se vai adotar alguma medida para poder, de alguma forma, fazer com que os prefeitos sigam, né, as diretrizes, as orientações do Estado. E ele voltou a reiterar que, infelizmente, no Estado Democrático de Direito, você tem que respeitar as normas, né, de competência de cada poder
poder. Por exemplo, os prefeitos eles estão liberados pelo STF para poder adotar os seus decretos, as suas medidas de isolamento, de atendimento à população local, e aí o governador não pode fazer muita coisa. A coletiva termina neste momento aqui no Palácio das Esmeraldas e foi isso que foi anunciado agora pelo governador Ronaldo Caiado no que diz respeito no âmbito do Estado. Funcionalismo, por exemplo, as instituições públicas estaduais, elas estão em quarentena de 14 dias. E aquilo que for competência e atribuição do governo do estado, tudo estará parado por 14 dias, só volta a funcionar por mais 14 dias depois de vencido esse primeiro prazo. E esse revezamento, ele continua, segundo o governador, até setembro, de 14 em 14 dias, para poder achatar a curva de contágio aqui no estado de Goiás e evitar o que já está acontecendo, que é o colapso da saúde pública e também da rede privada de saúde, em função da aceleração do número de casos que está em franca ascensão aqui em Goiás. Luciana e Lucílio. Ok, Almir, tendo mais alguma novidade, você volta a qualquer momento falando aí do resultado dessa coletiva. Ronaldo Caiado afirmando aí que vai sim ter lockdown naquele sistema de revezamento de 14 dias. Muita coisa ainda deve ser esclarecida, por isso que ainda hoje nós vamos ouvir o presidente da ACIEG, também FEComércio, o espaço está aberto para que vocês se pronunciem sobre essa medida. 44, previsão de abertura seria amanhã. Como é que vai ficar essa situação, já que o prefeito Iris Rezende acaba de afirmar que vai seguir as orientações do governador Ronaldo Caiado? E os outros municípios? Há uma decisão do STF dizendo que os prefeitos têm autonomia para agirem de acordo com a realidade de cada município.